No ar com o Pod Campeão, aqui direto de Teresina, capital do estado do Piauí. Tá certo? Nós estamos recebendo aqui hoje para falarmos da saidinha dos presos, aquele tradicional saidão de feriados, que alguns voltam, outros não voltam, e também alguns outros cometem crime e voltam para dentro da cadeia. Um dos nossos convidados é o delegado Thales, que tem também um trabalho de recuperação daqueles que não voltam, né, para o presídio, que chega agora a um número de quase 10%, e estamos recebendo a Célia Maria Teixeira, ela é da Frente Estadual de Desencarceramento, tá certo? Ela é filósofa, trabalha neste setor e vai contribuir com a gente no debate. E aqui na tela nós estamos tendo o deputado federal, Alberto Fraga, policial militar reformado, uma voz forte no Congresso contra a saidinha. Ele já lutou muito ao meu lado lá contra a saidinha quando estivemos no Congresso Nacional e continua com a voz muito forte a favor da saidinha. Eu vou começar pelas mulheres, com a Célia, tá, Célia Maria? Você acha importante esta saída, este convívio, mesmo sabendo que algumas dessas pessoas, elas cometem crime nessas saídas, nesses feriados? Com certeza achamos importante, porque nós sabemos que pode vir a acontecer o que você está colocando aqui, porém é importante para esse convívio com a sociedade. O próprio sistema prisional, quem rege os presídios, eles têm esse trabalho, e o trabalho dessas pessoas, desses profissionais, não pode também ser levado em desconsideração, né? A própria Sejus, né, as Sejus dos outros estados, elas têm um trabalho de reintegração social, né? É uma luta rotineira, então nós precisamos também reconhecer esse trabalho. E é esse convívio, é o retorno, é o seu momento familiar, né, e com toda a sociedade. Nós defendemos, né, tendo visto também que está na lei, né, na LEP, na Lei de Execuções Penais. Não tenha dúvida. Eu convido agora o coronel Alberto Fraga, deputado federal, do PL de Brasília. Eu sei que ele está com dificuldades no áudio, no nosso retorno, mas, coronel, é uma luta sua. E eu acompanhei isso durante 4 anos, acabar com essa saidinha, porque o senhor é a favor que se cumpra a pena toda, que o criminoso cumpra a pena toda. Boa tarde, coronel. Ele conseguiu ouvir, gente, com a parte técnica? Então mande ele dar a opinião dele aí, olha, fala no telefone da assessora, ele dá a opinião dele, já que ele não vai poder interagir com a gente, é importante que ele dê a opinião dele. Por favor, Thaís. Então vamos seguir com o Thales aqui enquanto fala com o coronel. O delegado Thales, a polícia tem tido trabalho em rebuscar essas pessoas, e são pessoas criminosas? Ele já está falando, já? Então deixa o Alberto falar. Deputados comprometidos com a segurança para ajudar um pouco a população brasileira. Nós temos um problema de som lá, gente. Vamos equacionar para que a gente não tome o tempo do deputado. Então, delegado Thales, a polícia tem tido trabalho, tem gasto tanta energia, recurso, para buscar esses caras que saem nas saidinhas? Boa tarde a todos. Boa tarde. Exatamente. Inclusive, ano passado, nós tivemos um caso emblemático, que foi o caso do Bin Laden, sujeito ali da região do Cristo Rei, que saiu no final do ano, né, para uma saidinha de final de ano, não retornou e já estaria praticando crimes na região em que morava, né, aterrorizando as pessoas e tudo. Então, um exemplo bem próximo de casos, né, de cidadão, de pessoas que saem, né, do presídio por conta dessa questão legislativa. A outra participante aqui do podcast falou da Secretaria de Justiça, da Justiça. Eles aplicam a lei. O que a gente tem que trabalhar é para restringir cada vez mais essa questão de saidinha, ou até mesmo abolir, uma vez que eu também tenho o mesmo raciocínio, posicionamento, que a pena, quem for condenado, a pena tem que cumprir a pena integralmente. Você vê casos aqui, por exemplo, de saidinha desses, saíram esse ano na Páscoa 431 presos. Exemplos: homicídio, tentativa de homicídio da esposa de coronel da PM, tentou matar um cabo da PM em um assalto, baleou um policial civil que era do antigo Greco, matou um PM em um assalto na João 23, matou o cabo Valdir. Só que eu citei 5 ocorrências
que envolvem as vítimas policiais, né? Nos últimos tempos, e essas 6 pessoas saíram agora recentemente para a Páscoa. Isso aqui é uma afronta à família, à sociedade e tudo. Um crime grave que o sujeito teve um direito de passar 6 dias em casa em Páscoa. E esses familiares aqui dessas pessoas que foram vítimas, os que morreram, as esposas, as viúvas. Então a saidinha ela tem que ser repensada. Nós tivemos até uma reforma legislativa ano passado que restringiu, né, proibiu para casos de crimes hediondos e crimes que envolvam violência, né? Já dá uma melhorada, já dá um alívio relativo a isso aqui. Mas eu acho que a gente tem que repensar ela, porque um único que sai e comete um crime já é um prejuízo muito grande para a sociedade e para o aparato policial, que vai ter que trabalhar novamente para colocar nas grades uma pessoa que estava na grade e a lei permitiu a soltura. Então tá bom. Coronel Alberto, você me escuta agora, coronel? A gente quer saber a sua opinião. O delegado mostrou aqui 6 casos de pessoas que são assassinas, tentativa de homicídio, que saíram nessa saidinha, latrocínio. Quer dizer, são pessoas perigosas que saem nessa saidinha. Boa tarde, deputado. Boa tarde, prazer falar com vocês. Quero concordar plenamente com o delegado. A nossa reincidência no Brasil chega a 75%. Eu estou dizendo que de cada 10 presos que saem do sistema prisional, de 7 a 8 voltam para o sistema. Com relação às saidinhas, o número é assustador. Mais de 15 mil presos perigosos não voltam das saidinhas. Para vocês terem uma ideia, só em São Paulo, agora em março, na primeira saidinha que teve, 1.000 não retornaram. E aí é o que o delegado falou. Esses 1.000 que não retornaram, a polícia tem que gastar dinheiro para ir atrás desses bandidos que não retornaram para o presídio. Então agora o Supremo Tribunal Federal vai decidir se a lei que extinguiu a saidinha se aplica aos presos. Pena. No meu entendimento, aí não se trata de área penal, está se tratando de cumprimento de uma pena. Então, no meu entender, não se aplica aquele ditado que a lei não retroage para prejudicar. Então, nós estamos esperando essa decisão do Supremo. Acho que vai diminuir a violência. Eu sou a favor do trabalho com o preso. Eu acho que ele tem, para se reintegrar à sociedade, ele tem que ter um trabalho. Agora, teve um caso aqui em Brasília, a sociedade esquece. Um cara que estava condenado a 99 anos de prisão. Ganhou o indulto, foi para a rua, matou um casal de jovens e tem mais de 28 processos contra ele. E a desculpa é porque ele estava com AIDS e que precisava ter a saidinha. Quer dizer, uma irresponsabilidade total do Poder Judiciário. Então, Silas, nós temos que continuar essa luta, temos que continuar dizendo que nós não concordamos em hipótese alguma com saída de pessoas perigosas para serem reinseridas à sociedade, né? E que não está funcionando. É claro que a saidinha tinha um objetivo, o objetivo é muito claro, né? De se reintegrar, de visitar a família. Mas hoje a saidinha, quando o cara sai do presídio, Silas, ele já sai com a encomenda do chefe da facção criminosa do seu presídio para assaltar, para trazer para o presídio R$500 e por aí vai. Quer dizer, a coisa está muito largada. Então, eu sou favorável, sou contra as saidinhas. Agora, sou favorável que a gente tem que trabalhar na reintegração do preso. Tá certo, olha aí, a senhora ouviu as duas opiniões, Célia Maria, porque hoje nós vivemos um outro momento, você não acha? Tem essa questão do cara já sair da cadeia com o crime encomendado, você não acha? É importante lembrar, né, 2 detalhes. Essas pessoas, elas cumprem as suas penas, né?
elas cumprem. Importante lembrar que nessa nova mudança da lei das saídas, que era para ser abolida, mas foi mantida, inclusive com orientação do ministro Ricardo Lewandowski, que ela foi mantida alguns critérios. Um desses é que pessoas que cometeram crime hediondos ou com violências, né, elas estão passando, inclusive, pelo exame criminológico. O exame criminológico foi definido, que era tudo do pacote anticrime, tanto para migrar de regime como para as saídas temporárias. Foi. E assim, não são todas as pessoas. Sabemos que tem pessoas que saem com esse nível de pensamento, mas não são todos. E precisamos estar verificando a questão que eu não posso pagar, né, o meu mau comportamento, que também é um dos critérios adotados, que é o bom comportamento do preso. Inclusive, o juiz, ele é orientado pelos gerentes de presídio sobre esse relatório carcerário, é um dos critérios adotados na nova lei. E é importante lembrar que, assim, um comete, mas não são todos. Um evade, dois evade, né? Mas não são todos, né? E aí é preciso fazer esse repensamento que eu não posso pagar pelo mau comportamento daquela pessoa que, para alguns, ele é irrecuperável. Tem pessoas reincidentes que têm várias oportunidades e elas retornam ao crime e ao sistema carcerário, né? Que eles sabem que não é bom. Estaria para filtrar, delegado Tales? Dá para filtrar? Dá para filtrar, assim, pelo crime? Ou não dá para filtrar do jeito que o crime está generalizado? Silas, eu entendo que hoje, no contexto que a gente vive de segurança pública, no contexto geral de segurança, de justiça, de aplicação de lei, a saidinha, ela não persuade, né? Não tem a persuasão necessária para dizer para o criminoso, ó, se você cometer crime, você vai ficar preso. A imagem que a gente que passa hoje do contexto todo das leis, da segurança, é que você cometeu um crime e vai passar uma Páscoa em casa. O crime, então, está compensando, na medida em que você não está cumprindo sua pena. Então, eu acho que nesse momento que a gente vive, a saidinha vai na contramão do que a gente quer. A gente quer polícia investigando, polícia prendendo, promotor denunciando, juiz condenando, o tribunal ali revisando que se tem alguma coisa errada, mas que a pessoa que seja condenada fique preso. Não consigo encaixar a saidinha nessa questão de segurança pública. A saidinha ela seria boa, assim, melhor aplicada em países que têm uma questão de justiça melhor, uma aplicação legal melhor, porque você vê que realmente vai ser feito todo o procedimento da pessoa poder chegar à liberdade e voltar para a cadeia. Mas no Brasil, atualmente, eu não vejo cabimento para a saidinha. Ô, coronel, deputado, eu, ao lado do senhor, participei de muitas lutas para até acabarmos com a saidinha, né? Me honro muito disso, de ter feito parte de um time que o senhor comandava aí na chamada bancada de segurança pública, né? Agora, me diga uma coisa, muita gente coloca a culpa na lei. Coloca a culpa nos parlamentares, né? Quem está aqui de fora diz, olha, a lei ainda é muito branda, né? E aí, quem ouvir do parlamentar, existem leis para que não haja saidinha. Ou não existe leis ainda para que não haja saidinha? A gente viu recentemente uma declaração infeliz do ministro da Justiça, dizendo que a polícia prende mal, por isso que o judiciário solta. A polícia não prende mal. E ele é o autor dessa famigerada audiência de custódia, que é responsável por mais de 60% das solturas de presos no Brasil. Então, é uma excrescência jurídica que não é uma lei federal, é uma resolução do CNJ, e isso tem trazido graves problemas para a segurança pública. Hoje, o policial está desmotivado, a lei de execuções penais, ela precisa ser revista. Ela precisa. Tem muito benefício, é um excesso de benefício. Se você lê um livro, diminui um dia da pena. Se você fez não sei o quê, diminui. Eu queria falar, inclusive para a doutora Célia aí. Foi feita uma pesquisa recente nos presídios de São Paulo. O que é que dissuade o crime? O que é que faz com que... A pergunta foi feita para o preso. O que é que você acha que vai resolver o problema do crime ou que você não vai cometer o crime? Primeira resposta dos presos. Prisão, pena de morte. Foi a primeira.
Segunda foi prisão perpétua. E a terceira, o cumprimento integral da pena. Quem respondeu essa pesquisa feita por um estudioso em São Paulo foram os presos. Então foi perguntado para o preso, o que é que poderia existir para que você não cometesse o crime? E eles responderam isso. 50 e poucos % foi pena de morte, depois prisão perpétua e cumprimento integral da pena. Silas, não tem ninguém ficando preso. É por isso que o bandido está matando um cidadão por um celular, porque ele sabe que não vai ficar preso. E quando ele não fica preso, o sistema não funciona. Então está tudo errado. Agora, em virtude das benesses e das benevolências previstas na Lei de Execuções Penais. Eu sempre disse isso e você acompanhava. Eu disse que a Lei de Execuções Penais, a 7210, ela foi feita para ser aplicada na Suíça, não aqui no Brasil. Tem excesso de benefícios e o preso que não se recupera. No dia que botarem o trabalho obrigatório para o preso, pegar, como Santa Catarina está dando um exemplo, o preso trabalha, 50% vai para a família, 25% abre-se uma poupança para o preso e os outros 20% é para o sistema, para custear as despesas do preso. Está funcionando em Santa Catarina. Aí os direitos humanos já estão falando que isso é inconstitucional, quer dizer, não há o interesse nem a vontade política de recuperar o preso e fazer com que o sistema prisional realmente funcione. Essa é a grande verdade. Doutora Célia, mesmo com essa reincidência, vocês ainda continuam acreditando de que a liberdade, de que essa saída, esse convívio social é um fator contribuidor para a ressocialização imediato? Sim, acreditamos sim. Queria tocar mais uma vez no ponto. O preso, ele cumpre a pena dele. E é importante lembrar que um dos critérios ele cumpre um sexto da pena, ele tem o benefício ao cumprir um sexto da sua pena, né, sendo réu primário, e um quarto da sua pena sendo reincidente. É critério, né? São critérios. Sobre a pesquisa, eu desconheço essa pesquisa. Se o senhor puder estar me repassando quem fez, os dados, a fonte, enfim, porque eu não acredito que uma pessoa criminosa, com vários, ela vai pedir uma pena de morte ou prisão perpétua, ou outras coisas mais. Se o senhor puder me repassar, porque eu desconheço. Tem medo de que seja estabelecida uma pena de ele morte disse, ou perpétua. Entendi isso? Não, entendi que na pesquisa o preso mesmo disse que para acabar com a criminalidade ele mesmo pediu pena de morte, prisão perpétua ou cumprir a pena total. Foi esse, se puder esclarecer, deputado? É isso, deputado. A pesquisa, pelo que eu entendi... O que eu disse foi o seguinte, eu tô mandando pegar aqui a pesquisa feita por um estudioso em São Paulo. Foi perguntado ao preso o que é que poderia dissuadir o preso, o criminoso, de praticar um crime. O que é que poderia dissuadir o preso de praticar um crime? Ele respondeu em pesquisa: pena de morte, prisão perpétua e cumprimento integral da pena. Isso, claro, né? Eu vou levar, daqui a pouquinho eu vou dar o nome do professor para a doutora Célia. Mas eu entendi agora a colocação. Outra coisa importante é sobre o que ele falou bem, né? O sistema não funciona. Desculpe. Não, pode ligar. Em relação às ativistas em direitos humanos, que eu sou uma, as pessoas elas têm um pensamento diferenciado. Os presos, eles querem trabalhar. Eles não são contra trabalhar. Essa nova modalidade desse percentual, né? A gente, inclusive, defende o trabalho, né? Que eles recebam a sua parte, que tenha a poupança, né? A gente defende, e muitos querem, né? Mas, às vezes, dentro da própria unidade, existe um seletivo para que essas pessoas possam trabalhar, o que não é bom. Né? Quando essa pessoa quer trabalhar e que ele tem essa oportunidade e chega até ele deve ser oferecida essa oportunidade. Deve ser feita a oferta, né? Exatamente. O delegado Tales, o crime está saindo organizado de dentro da cadeia, todos nós sabemos. Antigamente era um local isolado, as cadeias do mundo inteiro. Hoje não, hoje é um escritório do crime.
Essa é que é a grande realidade. Então, não tem como prever quem não sairá de lá para cometer crime e vir para uma reincidência. Exatamente. A questão da organização do crime, ela é feita principalmente dentro dos presídios. Você vê até mesmo a participação de advogados, né, funcionando ali como pombo-correio, né, para levar mensagens, comandos. Então, dentro dessa conjuntura toda de segurança, eu reafirmo aqui que a saidinha é incompatível, né? E o presídio, por mais que toda a estrutura, todos os profissionais, aqui a gente tem vários amigos policiais penais e outros servidores da Secretaria de Justiça se esforçam diariamente para melhorar a questão do preso em si. Mas a gente vê que o preso, ao sair lá da prisão, ele volta para o mesmo local onde ele foi, que se estabeleceu, né, em termos de criminalidade. E como algumas pessoas falam, o sistema prisional hoje é uma porta giratória em termos de reincidência e de volta do criminoso. A cada 97 que sai, é praticamente 100 que retornam. Então, cada dia mais a gente vê essa questão da reincidência, por mais que seja um direito, que ali o servidor, o juiz, o diretor do estabelecimento, quando ele dá ali um parecer dizendo que o sujeito tem direito a saidinha, não é? A gente vê que, por mais que a maioria volte, que muitos não cometem crime, mas uma grande parte a gente sabe que volta novamente a integrar a facção e fazer alguma atividade ilícita enquanto está sendo solto. Você encontrou os números aí, Coronel Braga? Encontrou os números aí? Encontrei, tá aqui. A pesquisa é esta aqui, ó. E o autor, foi de 2024 essa pesquisa. Ele é o PR Francisco Assis Chiquida, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Toledo. Então a pesquisa, ela é muito clara quanto ao que poderia ser feito para reduzir os crimes econômicos. Os itens que os presos mais ressaltaram foram, aí vem, mais oportunidade, emprego, trabalho, 38%. Mais estudo, escola, 17%. Mais oportunidade, curso, 6,4%. Aí vem, na sequência, já para reduzir os crimes de natureza não econômica, os crimes violentos, como estupro, feminicídio, foram apontados pena de morte, 31,1%. Aumentar a pena, leis mais rígidas, 19,8%. Prisão perpétua, 8,6%. E tratamento dessas pessoas, 6,4%. E a educação fica com 4,4%. Então, não são dados inventados por mim. Isso aqui foi feita uma pesquisa por um professor de universidade, onde aponta que os próprios presos emitiram a sua opinião. Depois eu vou lhe mandar essa pesquisa, Silas, e aí depois você pode passar para a doutora Célia, para ela entender. Que fique muito claro que eu sou favorável ao trabalho do preso. Ele tem que trabalhar para poder se reintegrar à sociedade. Não tem como não falar em reintegração, em ressocialização, se o preso não tiver trabalho. Agora, aqueles que não querem trabalhar, tem que trancar, botar na grade, porque o grande problema nosso é esse tratamento de bonzinho, de direitos humanos, e esse cara, quando sai do presídio, ele sai pior do que quando entrou. Nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. Por isso a gente defende que haja realmente um tratamento de choque para aqueles que não querem se recuperar. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado aí, grande abraço. Prazer revê-lo, tá certo? Muito obrigado pela contribuição. Igualmente, amigo. Coronel Alberto Fraga, com as suas considerações aí, a propósito do debate, muito importante. Eu fui subrelator da CPI, da ressocialização na CPI da carceragem, que o coronel era um dos dirigentes, era o presidente, e a gente não via realmente vontade no preso de se ressocializar. Essa é que é a grande verdade. A gente não sentia a ouvi-lo, né? Mas aqui nós estamos ao meio ao debate. Cadeia não resolve? Consideração final. Consideração final, delegado. Posso falar? Pode. Eu gostaria só de voltar numa fala antes, tanto do deputado quanto do delegado, que é importante estar lembrando isso. A polícia prende, e prende bem, né?
A gente tem acompanhado, não só aqui no estado do Piauí, mas em outro prende bem, tanto que está superlotado, né? Todos os presídios do Brasil. E aqui não é diferente. Aqui nós tivemos um aumento considerável nessa gestão, né? O secretário atual de Justiça, ele recebeu mais ou menos com 6 mil presos, na época eu não me lembro, e nós estamos com quase chegando nos 10 mil por aí, né? Então prende bem. Lembrar que as pessoas pretas, pobres e periféricas, elas ficam presas nas grades, superlotada. Quem não fica preso? Advogado, inclusive esse bem colocado aqui, que estão envolvidos com organizações criminosas, policiais, militares, civis e tantos outras pessoas que também terminam cometendo delitos graves ou até se envolvendo, que a gente acompanha, não ficam presas. Elas vão para domiciliar, elas não ficam nas celas superlotadas, elas são privilegiadas. Então, são pessoas também que cometeram delitos graves. E ele falou muito bem, teve um preso que saiu não foi de temporária, ele foi beneficiado pelo indulto. Indulto também é diferente. Esses indultos, às vezes, eles não chegam até essas pessoas. Então, assim, é todo um leque, é todo um geral. Nós temos o geral, temos o específico. Trata-se de segurança pública, né? Inclusive na função do delegado, que é de recolher, de acompanhar essas pessoas que se evadiram. Mas aqui, no estado do Piauí, nós temos um trabalho até bom. E vou ressaltar aqui o trabalho da Defensoria Pública, que ela tem um trabalho chamado Oficina da Liberdade, que ela trabalha uma prevenção pré-saída. Nós também, da frente, nós tentamos chegar até essas pessoas através das famílias, né? Trabalhando essa questão, que retornem, que o benefício que eles têm seja respeitado. Enfim, toda uma coisa. E, finalmente, as considerações, agora prender não é... né? Não é que não seja certo, né? Nós sabemos que a política é essa, mas não resolve. Tá certo. Delegado Tales, pois não, suas considerações finais. E Silas, a gente tem que imaginar uma sociedade sem o Estado, sem a polícia, sem o judiciário, sem o Ministério Público, sem a Defensoria. A gente tem que ter o Estado e o processo para mostrar que quem comete o crime vai ser investigado, processado e, se tiver provas, vai ser condenado e vai passar um bom período preso. Essa é a mensagem que o Estado, com todos esses órgãos aí que eu mencionei, tem que passar. Caso não seja essa a mensagem passada, a criminalidade só tende a piorar. Então, dentro disso aí é que a gente reafirma, e finalizando aqui nossa participação, a questão da saidinha, apesar dela ter sido revista o ano passado, eu acredito que ela tem que ser ainda mais aprimorada. Você vê a saidinha com 1/6 de pena, é muito pouco. É muito pouco. Passa uma imagem de que eu pego ali X anos de cadeia, passo ali uma parte que não é nem 20% e já tenho direito à saidinha e outros benefícios que a lei permite. Então a gente tem que rever de novo essa questão da saidinha, sim. Muito obrigado, doutora. Obrigado também. Muito obrigado. Olha, delegado Tales, obrigado ao coronel Braga. O problema é o seguinte, hein? Os presos às vezes saem para visitar a família dele e vai visitar a nossa. E a nossa ele quer matar. Infelizmente, doutora, a gente tem que dizer isso, né? Infelizmente. Isso, mas não estamos falando da questão da segurança, né? Claro, São das saidinhas. Mas a saidinha torna tem todo um critério. Causa insegurança. Mas tem critérios. Tá bom, encerrou. Muito obrigado, doutora. Nada. A senhora contribuiu muito com a gente. Obrigada. Delegado Tales, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.